Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Yad kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Tiruk Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopalabhata Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 18, continuar o comentário do verso 55, continuação do comentário, vamos lá. Ó Senhor, o serviço devocional a Ti é a principal fonte de todos os tipos de auspícios. Aqueles que deixam este caminho para cultivar guiana simplesmente passarão por um trabalho árduo, sofrerá dor e terá dificuldades, assim como o único ganho de uma pessoa que bate as cascas vazias do arroz é o trabalho duro, não o arroz. Você pode ser alcançado apenas por Bhakti e não por conhecimento especulativo. Srimad Bhagavatam 10.14.4. Por que está falando aqui? Guiana é conhecimento especulativo, os guianos. Sabe? Porque eles não aceitam a forma de Bhagavan. Isso. Eles especulam que Deus não tem forma. Essa é a especulação dele. Vamos lá. Os gyanis são de dois tipos. Aqueles que cultivam exclusivamente conhecimento, Kevala Gyanis, e aqueles que misturam a devoção com seu cultivo de Gyana, Bhakti Mishra Gyanis. Os Bhakti Mishras Gyanis também são de dois tipos. Aqueles que consideram a forma de Bhagavan como sendo ilusória e aqueles que aceitam a forma de Bhagavan como sendo composta de eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Os que consideram a forma de Bhagavan como sendo ilusória não conseguem a liberação devido à ofensa aos seus pés de lótus. Ainda assim, eles erroneamente pensam que se libertarão. Srimad Bhagavatam 10.2.32 faz a seguinte declaração sobre tais orgulhosos gyanis. Ó Bhagavan de olhos de lótus, aquele que cultivou Gyana e que é falsamente orgulhoso, alega ser liberado. Deve ser entendido que sua inteligência está poluída porque ele não tem a concepção de que Bhakti é uma atividade eterna. Embora em seu cultivo de Gyana, através do processo de negação, ele renuncia a objetos materiais. Embora em seu cultivo de Gyana ele renuncie a objetos materiais, Ele só se aproxima da realidade absoluta e não progride, porque ele falhou em alcançar o abrigo dos seus pés de lótus. Ele eventualmente cai. O Gita 9.12 também declara:
As esperanças de tais pessoas iludidas pela liberação, ganho material e cultura do conhecimento são todas em vão. Assim como suas mentes distraídas, eles adotam a natureza dos Não, peraí. iludidos. Assim, com suas mentes distraídas, Eles adotam a natureza dos iludidos, ignorantes e apaixonados. O segundo tipo de Gyani segue o caminho de Bhakti Mishra Gyana, aceitando que a forma de Bhagavan é composta de eternidade, conhecimento e deleite. Tal Gyani, após renunciar o conhecimento, vidya, e a ignorância, avidya, alcança a liberação de imergir na influência do Senhor, mas não alcança a Bhakti transcendental. mas se esse Gyani que mistura Bhakti com Gyana prefere a forma impessoal, mas aceita que a forma de Bhagavan é eterna, então esse sim alcança a liberação de emergir na forma do Senhor, mas não alcança Bhakti transcendental. Que o objetivo dele é liberação impessoal, porque ele respeita a forma de Bhagavan, ele, como Bhagavan que outorga essa liberação, ele recebe o desejo dele, essa saúde mukti. Então, Alguns destes Gyanis, no entanto, no entanto, têm a sorte de receber a misericórdia de um santo perfeito. Isto lhes permite renunciar o desejo por liberação e assim alcançar a Bhakti transcendental. e alguns desses pode receber a misericórdia de um Vaishnava perfeito. Alguns desse tipo de Gyana têm a oportunidade que ele mistura Bhakti, ele tem respeito por Bhakti pela forma. Então, ele pode ser, ele tem a chance de receber a misericórdia do Vaishnava e praticar Bhakti e conseguir se tornar perfeito em Bhakti. O seguinte verso do Bhagavan 1.7.10 é falado em, Bhagavatam, o chamado Bhagavatam, é, fal, 1.7.10. é falado em referência a tais Gyanis autossatisfeitos. Shri Esse verso Krishna, é esse verso famoso do chamado Bhagavatam. E aqui tem uma prova que Bhakti é mais elevado que Jnana e que Astanga Yoga. Esse verso é famoso. Atmarama Syamunayo Nirgranta Piurukame Kurvantya Haitu Kim Bhaktim Itambhuta Guno Hari. Tradução é: Shri Krishna tem uma potência tão atraente que até mesmo os Atmaramamunis que cortaram Atmarama Munis. Atmarama Munis. Ou seja, os sábios que sentem prazer na própria alma, autorrealizado na própria alma, ou Paramatma, até mesmo eles que cortaram completamente o nó da ignorância, se tornam atraídos a ele e começam a executar o serviço devocional sem causa a Urukrama, o executor de atividades maravilhosas. Urukrama é outro nome de Vishnu, é outro nome também de Vamana Dev. Urukrama é outro nome de Vishnu. Ok, então, O que, então, pode ser dito de alguém que está absorto na atração pela matéria mundana? Todos os versos citados acima esclarecem este ponto. esse verso fala que até aqueles que são satisfeitos em si mesmos, Atmarama Munis, os grandes sábios que moram em Mahalok, Dhyana-lok, Tapa-lok e Brahma-lok, os grandes sábios são liberados do nó da ignorância, sem prazer na própria alma, conexão com a super-alma, grandes sábios, até eles se tornam atraídos a Bhagavan, a forma de Krishna, e começam a praticar Bhakti.
Então, aqui está falando, o que dizer então daqueles que estão absortos em coisas materiais, igual a gente, por exemplo? Se Bhakti pode atrair o coração até daqueles que sentem prazer maior do que qualquer coisa material, que falar se Bhakti pode atrair o coração da gente que está no mundo material? É claro que pode. Se Bhakti atrai o coração até deles, não pode atrair o nosso coração se a gente se inclina para isso. Todos os versos citados assim esclarecem este ponto. Então, esse verso chamado Bhagavata é importante por quê? Porque prova que até aqueles que são Atmaramas, que moram nesse planeta dos grandes sábios, até eles sentem atraídos a Bhakti, ou seja, falta alguma coisa. Bhakti é mais atraente a eles. Em contrapartida, aqueles que são Bhaktas puros jamais se tornam atraídos a Yoga, Niskama Karma Yoga, Astanga Yoga, Jnana Yoga. Não existe nenhuma história nos Vedas de que alguém se tornou Bhakta perfeito e voltou a ser Jnani. Mas, pelo contrário, existem várias histórias de grandes yogis, ou grandes Jnanis, ou grandes sábios que se tornaram Bhaktas. Igual os 4 Kumaras, Kadeu Goswami, vários e vários. Esses exemplos existem, de que eles eram antes Gyanis ou yogis, depois se tornaram Bhaktas. Mas não existe história do contrário. Então isso prova que Bhakti é mais elevado, atrai o coração até daqueles que são autossatisfeitos. Esse verso é importante por isso. Esse é um dos 4 principais versos semente do Srimad Bhagavatam, Chatu Slok Bhagavan. Foi primeiramente falado por Brahma para Narada. Foi falado esses 4 versos. Pela falta de Krishna, falou para Brahma. Brahma falou para Narada esses 4 versos chamados Bhagavad. Depois desses 4 surgiu todo o chamado Bhagavad. Esse é um dos 4. Atmaramas, Chamunayo. Aqueles grandes sábios que são desapegados do mundo material, que têm prazer na própria alma, ainda assim eles se tornam inclinados ou atraídos à Bhagavan, a forma de Vishnu, e começam a praticar Bhakti sem causa Urukrama Vishnu. Kurvanti Ahaituk Bhaktin. Palavra Bhaktin. Ahaituk é sem causa. Começa a praticar Bhakti sem causa a Urukrama, que é Vishnu. Então você vê, esse é o processo mais fácil, principalmente nessa era, Bhakti. Não é tão fácil de chegar ao objetivo, mas é o mais fácil de fazer a gente progredir de acordo com o nosso avanço espiritual, de progredir a cada dia, Bhakti. O mais fácil é praticar através de ouvir com fé e recitar o nome com fé, em humor de oração humilde, sim. Verso 56. Sarva karmani api sada kurvano mad vyapashaya mat prasadat avapnoti sasvatam padam avyayam. Por minha graça, meu devoto exclusivo alcança minha eterna e imperecível morada de Vaikunta, mesmo que esteja executando vários tipos de deveres. Deixa a Lalita ler mais um, cara. Só terminou. É claro. Bhavanuvada. Foi explicado anteriormente que um Gyani, por fim, alcança o resultado de Sayudhya Mukti, fundindo-se na minha efulgência, por abandonar gradualmente os resultados de seus deveres prescritos, ou karma. Ele então abandona o próprio karma e finalmente abandona o Gyana. Mas como os devotos me alcançam? Para explicar isto, Shri Bhagavan fala este verso começando com Sarva. Se até mesmo aqueles que são inferiores, isto é, aqueles que são sakama, que possuem desejos materiais,
alcançam o destino supremo ao se abrigar em mim, o que pode ser dito sobre o destino dos devotos que são Niskama, sem tais desejos? Até mesmo aqueles que se dedicam a todos os tipos de deveres prescritos, tais como regular, nitya, ocasional, naimitika, fruitivo, kamya, e atividades sociais, e que mantêm seus filhos, filhas e outros, alcançam um destino indestrutível. Então, o que dizer daqueles que abandonam os deveres prescritos, perfeição mística, conhecimento, devoção a vários semideuses e todos os outros desejos materiais? Você viu, aqui falou importante para a gente, a origem do nosso nível, até mesmo aqueles que fazem os deveres prescritos de acordo com as atividades sociais dos Vedas e praticam Bhakti, alcançam um destino indestrutível. Significa que jamais perde a prática espiritual. Se a gente segue as regras e regulações das Escrituras sem cometer pecado, sendo bondoso, humilde, simples, praticando o Bhakti, essa prática jamais é destruída. Está falando, ó, alcança o destino indestrutível. Na próxima vida continua. Se a gente realmente é honesto e segue os princípios reguladores, todos eles. É honesto com a gente, com os outros, não mente, não rouba, não engana, segue os 4 princípios regulativos, não usa drogas, intoxicantes. A gente segue isso tudo, pratica Bhakti de maneira honesta e simples. Essa pessoa alcança o destino indestrutível, significa que ela não vai perder isso. Na próxima vida ela vai continuar. Se ela se tornar perfeita, ela vai mais perto de Deus, até mais um pouquinho chegar a ver servir Deus face a face. Até mesmo aqueles que alcançam. Então, o que dizer daqueles que são mais elevados que esses? É claro que eles alcançam, que é o caso dos grandes Vaishnavas perfeitos. É o Vyasadeva, Kadeu Goswami, nosso Acharya. Então, para a gente pode fazer esse primeiro tipo. O segundo tipo, muito raro. Não é aconselhável para mas o primeiro tipo pode. Esse verso está falando, ó. A gente é devoto exclusivo, mesmo que a gente se execute deveres nesse mundo, a gente tem resultados que nem a morte pode destruir. Para isso é necessário seguir a vida sem pecado e praticar baixo, tentando ter algum progresso espiritual nessa vida. Aqui, A declaração significa que ele me serve com todo o coração. O prefixo an na palavra Shraya implica que o serviço é certamente predominante. A palavra api, também na frase karmani, api indica a inferioridade do dever prescrito e implica que este é secundário para tais pessoas. Em outras palavras, tais pessoas praticam a bhakti, que está misturada com karma, ação prescrita, e não a ação prescrita, que é misturada com bhakti. Isso significa que eles não estão excessivamente absortos no karma, que foi descrito nos primeiros 6 capítulos. As palavras Sasvatam Idam significam eles alcançam minhas moradas eternas, como Vaikunta, Mathura, Dwaraka e Ayodhya. aí falou outra coisa importante. A gente quer praticar Bhakti deve dar mais ênfase para a prática de Bhakti, não para as atividades prescritas sociais. Isso é outra coisa que faz progredir mais rápido. Dá mais ênfase para a atividade de escutar e recitar do que cumprir os deveres, mesmo que de forma desapegada. Isso também é importante. Se alguém quiser progredir mais rápido. Mas, Mas com essas moradas não, sobreviverão, peraí. Mas, como essas moradas, sobreviverão na aniquilação total. Maha, interrogação.
A entonação é para interrogar. Mas como essas moradas sobreviverão na aniquilação total? Entonação Em, de... res- em resposta a isto, Shri Bhagavan diz: minhas moradas não são destruídas naquele momento, elas permanecem inalteradas. Isto é possível somente por minha potência inconcebível. Pode-se levantar a seguinte dúvida. Por um lado, um Gyana alcança Sayudhya, a liberação da fusão com o Espírito Supremo. Somente depois de alcançar na escárnia, ação sem reação, isto Não, ocorre como... aqui tem ponto aí. Somente depois de alcançar na escárnia, ação sem reação. Isso ocorre. Isto ocorre como resultado do seu abandono de todo prazer sensorial, realizando dolorosas austeridades, etc. Durante muitas vidas. Seus devotos, no entanto, alcançam sua morada eterna, ainda que possam cumprir seu dever com desejos materiais. Você vê, ó, para o devoto, mesmo que tenha desejos, alguns desejos materiais, fazendo, satisfazendo esses desejos de acordo com as escrituras, ainda assim isso é melhor do que aqueles sem desejos e praticam a negação de que tudo é ilusão, que é a renúncia dos impersonalistas, budistas, etc. Você vê, seus devotos alcançam sua morada eterna, ainda que possam cumprir seu dever com desejos materiais. Isso ainda assim, mesmo que tenha desejo material, é melhor do que aqueles gyanas. Pode não ter desejo material, mas não tem devoção, ou seja, não vale nada. Alguém pode ter desejo material, mas se não for satisfazer através de pecado, ainda assim, se ele tiver devoção a Deus favorável, ele é melhor do que aquele gyani que não tem nenhum desejo material. Por quê? O que vai contar é o positivo. Não é simplesmente o renunciar à coisa do mundo, como sendo ilusório. Então, Deus prefere mais. Mesmo que tal pessoa tenha desejo material. Isso se deve, Exclusivamente ao fato de que eles se abrigam em ti? Em resposta a isso, Shri Bhagavan diz: isto acontece devido à minha misericórdia. Saiba que minha doce vontade está além de toda e qualquer razão. Prakrashika Vritti. Este verso ilustra a especialidade de Bhakti e do Bhakta. À medida que uma pessoa cumpre desinteressadamente seu dever prescrito, como uma oferenda a Bhagavan, seu coração se torna cada vez mais purificado e gradualmente ele alcança o conhecimento ou guiana. Tais guianes se tornam qualificados para alcançar Bhakti a mim. Por minha misericórdia sem causa, no entanto, meus bhaktas, que são exclusivamente dedicados a mim, podem alcançar minha morada suprema em qualquer condição, simplesmente se refugiando na devoção pura. você vê, Eles não... para praticar Bhakti não precisa passar por aqueles estágios preliminares que os outros passam. Se alguém tem fé em Bhakti, ele não vai precisar praticar Niskama Karma e conseguir Jnana para depois Bhakti, não. Se ele tiver pé firme em Bhakti Yoga, ele vai passar os estágios através de Bhakti Yoga, vai purificar através de Bhakti Yoga. Então depende muito da fé de cada um. No nosso caso é recomendado que, se alguém tiver fé em Bhakti Yoga, dá ênfase para isso e fazer os deveres, porque não é aconselhável largar, mas de maneira desapegada. Esse é o aconselhável para nós. Se alguém realmente tem fé em Bhakti. E se alguém fizer isso sem fé em Bhakti, então não vai surtir efeito. Não deve ter fé firme. E o objetivo da vida é desenvolver serviço e amor a Deus, porque esse processo é recitar o nome de Deus. Ter fé firme no nome. Hari Nama. Nama quer dizer nome. Hari é outro nome de Deus. Deve ter fé firme no nome de Deus e recitar ele com fé. Alguém tem isso? Não tem fé em Bhakti Yoga? Então não vai precisar passar
fazer igual os outros preliminares, Niskama Karma, depois Jnana, depois Bhakti, não. Tá falando aqui. Mas a Kântica Bhakti tem fé firme em Bhakti, ó, que são exclusivamente dedicados a mim, podem alcançar minha morada suprema em qualquer condição, simplesmente se refugiando na devoção pura. Você não vai precisar purificar, a pessoa pode ter o defeito que ela tiver. Não existe qualificação. Eu várias vezes perguntava para o Gurudev qual a qualificação. O Gurudev falou, não existe qualificação para Bhakti Yoga, pode ser a pessoa mais pecaminosa. Ela não é que a pessoa deve se purificar para praticar Bhakti, não. Bhakti, se ela tiver fé, por si só, Bhakti vai purificar o coração dela. E quantas pessoas vai tá usando droga, tá fazendo sexo ilícito, fazendo isso aqui, começa a cantar Harinam. Começa a seguir os princípios e para com aquilo. Por que isso? Porque é Bhakti que vem. Bhakti vem, a pessoa para cometer pecado. Então, isso é uma prova desse verso aqui. Se alguém refugia em Bhakti, ela para de cometer pecado, fica livre. Ela não precisa, ela é purificada. Primeiro, cometer pecado externamente, igual droga, jogo de azar, sexo ilícito, etc. E depois, internamente, também ela purifica. Os pensamentos ficam mais puros, a mente fica mais atraída a Deus, fica mais controlada, a ansiedade vai embora, medo vai embora, ela se torna tranquila, pessoa tranquila, mais consciente de Deus, e mais fixa no que ela quer, no que ela tem que fazer, ou seja, purifica externamente primeiro, depois internamente. Isso Bhakti só faz. Então, isso é uma prova do que falou aqui. Ó, que eles são dedicados Bhakti a mim, em qualquer condição, simplesmente se refugiando na devoção pura. Não importa o quão ela é pecaminosa. Ele vê a história sobre isso costumava cantar. Então, e a potência do nome cantado em Bhakti Yoga. Duas histórias. A Jamala era Brahmana. Nasceu em família de Brahmana, era um Brahmana totalmente puro, mas tipo, falando no sentido geral, um Brahmana puro, cumpria as atividades bramínicas, etc. Um dia ele foi no Rio e apaixonou com uma prostituta, estava pegando água no Rio. Começou a vender tudo da esposa dele para dar para a prostituta. Começou a vender tudo. No final, ele tinha vendido tudo, largou a esposa dele, que era caça, etc., e juntou com a prostituta. Com a prostituta, ele teve vários filhos, e o oitavo filho ele pôs o nome de Narayana. Ele gostava muito de ficar chamando, quando ele era pequeno, Narayana, Narayana. Quando ele foi morrer, e antes disso, quando acabou o dinheiro dele, ele começou a roubar para satisfazer essa nova esposa dele. Começou a roubar a joia dos outros, passar na rua, roupa dos outros, para satisfazer a nova esposa dele. Largou a antiga, satisfazer a nova e começou a roubar. Ou seja, um Brahmana puro começou a fazer atividades pecaminosas, se tornou um ladrão. Na hora que ele foi morrer, quem que veio buscar ele? Os Jamadutas, mensageiros de Yamaraj, para levar ele para o inferno, pelo pecado que ele cometeu. Os vários pecados que ele tinha cometido. Quando os Yamadutas vieram, ele lembrou do nome, ele não lembrou de Narayana Vishnu, ele lembrou do filho dele. Ele chamava, quando era pequeno, gostava do menino, Narayana. Então ele cantou o nome Narayana. Porque esse nome dele foi Namabhas, ou seja, foi sem ofensa, mesmo que tenha se chamado filho e não o próprio Vishnu, vieram 4 Vishnudutas pelo poder desse nome, que não foi o nome puro, mas foi sem ofensa, ou seja, Namabhas. Namabhas libera a pessoa de qualquer coisa. Então, na mesma hora, veio os 4 Vishnudutas. Então, houve um debate entre os Jamadutas, mensageiros de Yamaraj, e os Vishnudutas, mensageiros de Vishnu. E os mensageiros de Vishnu falaram que é proibido levar uma pessoa para o inferno se ela canta na hora da morte o nome de Vishnu, mesmo que de forma não pura,
mas sem ofensa, Namabassa, a sombra do nome, até mesmo a sombra do nome. Então, os mensageiros de Vishnu, de acordo com as escrituras, provaram para os Jamadutas e eles voltaram para Dhyamaraja sem a Dhyamila. E aí eles explicaram para Dhyamaraja o que tinha acontecido. Dhyamaraja entendeu tudo, porque Dhyamaraja é um dos grandes mestres Vaishnava. Falou para ele está certo, o nome pode fazer isso. Não é permitido se ele cantou isso na Mabassa, não era para você ter trago ele para mim. Então, isso é o poder do nome, mesmo sem ter chamado o próprio Vishnu, porque ele tinha sido Bhakta antes, e tinha alguma, chama samskara, impressão na mente. E por ele ter falado esse nome, ele foi salvo de ir para o inferno por causa disso. A outra história tinha Valmiki. Valmiki chamava Ratnakara. Ratna quer dizer joia, Kara quer dizer aquele que pega, o que rouba. Ele, para trazer dinheiro para a casa dele, para o pai, para a mãe, para a esposa, para os filhos, ele roubava joia na estrada, perto da cabana que ele morava. Narada Muni é o grande sábio que viaja por todo o universo dando misericórdia para os outros. Ele não pode ficar parado. Teve uma maldição de Brahma para ele que ele não pode ficar parado mais do que o tempo que alguém demora para ordenhar uma vaca no mesmo lugar, mais ou menos 3, 5 minutos. Ele não pode ficar parado, então ele viaja por todo o universo. Ele tem passe livre, tanto nos universos transcendentais, materiais, qualquer lado ele pode ir. Então ele está sempre viajando. Então, essa vez ele estava passando nesse local e quis dar misericórdia para Ratnakara. Ratnakara foi pegar água no rio, Narada apareceu para ele, ele ficou impressionado viu que Narada era um santo, falou, ó, o que você quer aqui? Narada falou, ó, eu sei que você faz várias atividades pecaminosas, agora eu te pergunto uma coisa, o que você faz com esse dinheiro? Ele falou, eu ajudo minha família. Aí Narada falou, a sua família vai dividir o karma que você está fazendo de roubar isso para dar para ela? Aí ele falou, não sei. Narada falou, vai lá e pergunta para eles. Ele foi lá até na casa deles, perguntou ao pai dele, ó, eu estou roubando essas joias, estou pagando aqui. Você vai dividir comigo isso, esse karma? O pai dele falou, não, não sou eu que estou roubando. Eu não estou fazendo nada. Você está fazendo, trazendo dinheiro, não vou dividir com ninguém isso não. A mãe dele falou, eu também não, a esposa também não. Ele voltou para a análise e falou, ó, o pessoal lá falou que ninguém vai dividir esse carro comigo não. Ela falou, tá vendo? Ninguém vai dividir, você vai ter que pegar isso sozinho. Tá acumulando carro e depois tu tem que sofrer sozinho. Então, para tirar isso, a melhor forma é cantar o nome de Hari ou Rama. Aí falou para ele, canta simplesmente Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Só que ele era tão pecaminoso que não saía Hare Krishna nem Hare Rama da boca dele. Tão pecaminoso que ele é, se a pessoa é muito pecaminosa, ela não tem inclinação para cantar o nome de Krishna ou Rama. Aí Narada, sendo muito esperto, né? Narada Muni, Muni quer dizer esperto, pensativo ou sábio. Ele sendo realmente sábio, Narada Muni, falou, então tá. Então, simplesmente canta Mara. Mara quer dizer morte. Ele tá acostumado a matar para roubar. Então, a palavra Mara ia sair fácil. Ele falou, simplesmente canta Mara continuamente, você vai ser libertado disso. E aí ele teve fé nas palavras de Narada e começou a recitar. Mara, 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 virou Rama. E Maram, Maram, recitar continuamente. Maram, 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 vira Rama. Sem saber. Como ele teve fé na palavra do mestre espiritual dele, Narada Rishi, cantou,
sem comer e sem beber nada por vários mil anos. Naquela época era possível, eles eram mais fortes, viviam 100 mil anos. Ele cantou por vários milhares de anos esse nome. Ele se tornou o grande sábio Valmiki. Valmiki quer dizer aquele que renasceu do cupinzeiro. Ele ficou muito tempo sem cantando e surgiu um cupim em volta dele. Ele continuava sempre cantando esse nome. Pelo poder do nome, ele se tornou o grande sábio Valmiki, que compôs o famoso Ramayana, que é a história de Rama, antes mesmo de Rama vir a esse mundo material. Pelo poder do nome recebido dessa alma realizada, nada visto, nada da mundo. Então, ele foi liberto de todas as inclinações pecaminosas de matar e roubar, através de Bhakti, através de cantar o nome com fé. Então, esses são só dois exemplos, tem vários, Jagai Madai, Pingala, vários e vários passatempos. Então, não precisa qualificação. Bhakti por si só, se alguém tem fé no nome de Deus, isso purifica por si só o coração, não precisa de outros processos. Carol, continuar aí? Haribol Prakashita Vrit. Tá aqui, né? Não. Ai, desculpa. Parou aí, Lani? Na oitava linha do Prakrashika Vritti. Tá. Eles não estão atados. Tá. Eles não estão atados aos resultados de qualquer dever, mesmo quando executam suas atividades obrigatórias, nitya, causal, naimítica e fruitiva, kamya. Por minha misericórdia, eles alcançam rapidamente Vaikunta e Goloka, minhas moradas eternas. Isto indica a natureza supremamente misericordiosa de Bhagavan em relação aos seus Aikantika Bhaktas. O próprio Bhagavan diz no Gita 9:30: mesmo que a conduta de um homem seja a mais abominável, se ele se engajar na devoção exclusiva a mim, ele deve ser aceito como um devoto. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: eu tenho explicado que o processo védico é o caminho confidencial para me alcançar. O primeiro adora Bhagavan, oferecendo-lhe abnegadamente o fruto de seu dever prescrito, Niskama Karma Yoga. Dessa forma, obtém-se conhecimento, Jnana. Através desse conhecimento, a pessoa alcança a devoção, Bhakti. Estou descrevendo de forma lúcida o primeiro destes três processos. Agora, por favor, ouçam enquanto explico como sou alcançado pelo segundo. Pelo segundo processo, ou seja, pela adoração a mim. Sendo especialmente atraído por mim, o devoto se abriga exclusivamente em mim, ainda que tenha desejos materiais. Considerando-me como sendo o Senhor Supremo, ele me oferece todas as suas atividades. Por minha misericórdia, ele finalmente alcança Nirguna Bhakti, Bhakti além dos modos da natureza, a posição imperecível e eterna. Você vê, mesmo que a gente tenha desejos materiais, se a gente foca em Bhakti Yoga com fé, a gente rapidamente progride. Mais do que aqueles que não têm desejo, mas que são mais atraídos a Jnana ou Karma Yoga. Esse é o veredito das escrituras. Você vê, isso é óbvio, se a gente for ver pela lógica, é claro que Deus fica mais satisfeito com aquele que tenta servir ele exclusivamente através de Bhakti. Até nesse mundo material, se alguém serve a pessoa com atenção unidirecionada e devotada, mesmo se aquela pessoa é servente dele, seja no emprego ou qualquer lugar, cometa algum erro, ainda assim aquele mestre ou patrão
vai ter mais afeição por ele. Mas se outra pessoa não é tão devotada a ele, não faz o trabalho direito, ou tem certa afeição ou respeito, o mínimo coisa que fizer de errado, a outra não vai ficar satisfeita. Nesse mundo material é assim também. Cristo é a mesma coisa. Isso é uma coisa lógica, a gente pode ter uma ideia. Se alguém pratica bhakti direto a ele, tem fé nisso, mesmo com desejo material, isso satisfaz mais Deus do que aquele que não tem desejo, mas que não pratica bhakti direto a ele. Mas bhakti significa o quê? Bhakti com fé, seguindo vai de bhakti, todas as regras e regulações, recitando o nome com fé, aqueles que são iniciados recitando o Gayatri com fé, servindo a deidade, servindo o alimento, orando por misericórdia, quando fazer as atividades sociais de acordo com o Varnashram Dharma, tudo isso. Aí isso é melhor, mesmo se tiver algum defeito ali ou desejo material. Isso vai ser melhor do que qualquer outro e não faça essa bhakti direta, e mesmo que não tenha desejo material. Isso vai satisfazer Deus mais. Então, isso dá para ter uma lógica disso, até no mundo material. E com outra condição que a gente deve ser sincero, né? E se alguém não é sincero, Deus também vai ver. Ah, eu tenho algum desejo no meu coração, mas finge para os outros que não. Aí que vai adiantar isso. Ah, eu tenho algum desejo, mas para manter minha posição disso, de aquilo, eu prefiro cobrir ela e manter minha posição privilegiada para continuar vivendo de maneira sem fazer nada, ganhando coisas materiais, tendo fama, seguidor, etc. Eu prefiro isso do que assumir com honestidade o que eu tenho internamente. Então, com essa atitude, a gente não ganha nada. Mas se a gente é honesto com a gente mesmo, mesmo dentro, fora, mesmo que tenha desejo material, ou até falha, Krishna não vai olhar. Então depende muito de honestidade e simplicidade também. E Deus não gosta nem de falsidade, nem de orgulho também. Não deve pensar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não deve pensar que é um simples servente de Deus, mais nada. Não deve querer nenhuma posição privilegiada no mundo, pelo contrário. A única coisa que deve querer é ser um simples e honesto servente de Deus. Mesmo se tiver alguma coisa material, se a gente age dessa forma, ele vai aceitar o nosso serviço, mesmo que seja pouco ou insignificante, para ele vai ser muito. A gente faz dessa forma. Cinquenta e sete. A dúvida aí nesse? Não, Prabhu. Cinquenta e sete. Chetasya sarva karmani mai sanyasya matparaha buddhiyogam apasritya matchita satatam bhava. Com sua mente livre do falso ego de se considerar o atuante, oferecendo-me todas as suas atividades com todo o seu coração, estando completamente devotado a mim e se refugiando na yoga da firme inteligência, permaneça sempre absorto em completa consciência de mim. Limpo? Haribol, Prabhu. Oh. Vavanuvada. Tá ouvindo bem? Vavanuvada. Muito bem. Então, o que você finalmente está pedindo que eu faça? Você quer que eu me torne um devoto exclusivo, Ananya Bhakta, ou um devoto materialista, Sakama Bhakta, que possui os sintomas que você já descreveu? Shri Bhagavan responde à pergunta de Arjuna
como se segue. Você não será capaz de se tornar o Bhakta mais elevado, nem deve se tornar o inferior, Sakama Bhakti. Ao invés disso, você deve se tornar um Madhyama Bhakta, no estágio intermediário de Bhakti. Shri Bhagavan fala esse verso começando com a palavra tetasan, para dar essa instrução. Sarva Karmani indica, você deve se tornar um Nishkama Bhakta, oferecendo suas atividades diárias a mim. Isto inclui oferecer as atividades relacionadas a Varnashrandhana. Você vê, Dharma. isso a gente pode tentar fazer. É difícil, mas a gente pode tentar fazer analisando interiormente nossa vida, oferecendo as atividades diárias a Deus. Tudo que a gente fizer para Ele. Ao tomar conta do meu filho, para quê? Para Deus. Ele também é servente de Deus. Ele pode não saber disso, mas eu sei que ele é servente de Deus. Então, eu devo cuidar dele com afeição, sem apego, mas com afeição, e ensinar bons valores para ele. Se ele for favorável, também ensinar a devoção a Deus para ele. Fazer isso como oferenda para Deus, nessa atitude. Ou eu oferecer atividades relacionadas com Varnashrandhana. Ou seja, a pessoa é casada. Alguém é casado, tem que trabalhar. Aí vai trabalhar, vai para quê? Para cumprir os deveres do Varnashrandhana. Fazer aquilo para quê? Por dever e entregar o resultado para Deus. Ou seja, para manter a família sabendo que ela é servente de Deus, sem apego. Entregar tudo na mão de Deus. Então isso vai satisfazer Deus. Isso é o quê? Oferecer as atividades diárias a Deus. Fazer para agradar a Ele. A gente pode fazer isso também. A gente focar em Bhakti, no Maha Mantra, escutar as escrituras, associar com devotos e entender, ter bom entendimento. Quando a gente fizer essas atividades, pode vir alguma coisa dessa consciência. E a gente vai ficando livre dos frutos das atividades, que é o que prende a gente aqui nesse mundo. Então, esse é o objetivo desse verso. Não é nem ficar com desejo, mesmo que no começo tenha desejo, e nem largar totalmente as atividades. Então, essa é a opção que Krishna está oferecendo para Arjuna, falando que ele não era nenhum nem outro, para ele fazer esse intermediário. Vamos lá, Eu sou o único objetivo de tais Nishkama devotos. Já expliquei isso no Gita 9.27. A palavra Buddhi Yoga significa: você deve se tornar constantemente absorto em mim com inteligência resoluta. Em outras palavras, você deve sempre se lembrar de mim enquanto executa seu dever prescrito ou em qualquer outra situação. Para Krashikravich, aqui Arjuna deseja compreender claramente as obrigações de um devoto cuja qualificação é praticar Bhakti no nível intermediário, entre o nível do Aikantika Bhakta puro, que alcançou Bhakti transcendental, e o Sakama Bhakta inferior, que ainda está inclinado ao materialismo. Compreendendo o sentimento interior de Arjuna, Shri Krishna agora dá instruções para aqueles cuja qualificação é semelhante à de Arjuna. semelhantes no caso de, na verdade, Arjuna está fazendo papel de intermediário, né? A gente falou no começo, é bom saber que Arjuna não é nenhum desses dois, Arjuna é Nitya Siddha, devoto perfeito, tudo da Bhakti, eternamente associado de Krishna, que ele está se pondo para a gente, para a nossa condição nesse mundo, nessa condição aqui. Ó, Tal pessoa deve abandonar o falso ego de ser o atuante e o desfrutador de todas as suas ações e oferecer essas ações a mim, lembrando-se de mim sempre. Isso também foi dito anteriormente. É importante notar, no entanto,
que a própria atividade deve ser realizada como uma oferenda, não apenas os resultados da atividade. Ao fazer isso, e pela influência de Sadhu Sangha, o sadhaka finalmente alcança Bhakti transcendental. Quer ver, isso é mais elevado do que oferecer os resultados. Isso a pessoa já oferece a atividade para Deus antes de executar. A outra, ela oferece os resultados depois de executar. Os dois são difíceis, na verdade. Mas isso é mais elevado ainda. Ela já oferece a atividade em si. Não é que ela faz a atividade e oferece o fruto, não. Na hora da atividade, ela já faz pensando em satisfazer Vishnu. Já é mais elevado que o outro. Então, a gente deve ver qual que a gente é capacidade de fazer. E se não for capacitado através de Bhakti Yoga, confere o nome, recitando, escutando, essa qualificação vai vir gradualmente de um para outro. Tem que vir. Se não vier alguma coisa, é porque alguma coisa está errada no processo de Bhakti, mas deve vir. Bom, Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: eu já expliquei que Brahma, Paramatma e Bhagavan são minhas três manifestações. Através de Buddha Yoga, inteligência fixa em mim, fixe seus pensamentos na minha manifestação Paramatma e com sua mente ofereça todo o seu trabalho a mim. Dessa forma, fique dedicado a mim. não é isso. A gente deve ver o que a gente está qualificado para fazer. E ter fé na prática de Bhakti direta a ele. A qualificação vai vir, a gente vai vendo o que a gente, de acordo com o Gita, é qualificado para fazer. Aí a gente não vai correr risco de fazer coisas ou achar que está fazendo coisa mais do que a gente é qualificado. É só a gente refletir interiormente para que a gente está fazendo as atividades diárias. Qual é o motivo? O que está querendo ganhar com aquilo? Aí a gente vê, de acordo com o Gita, o que a gente quer. A gente está fazendo simplesmente karma, a gente está fazendo com desejo material, se a gente está entregando resultado para Krishna, Skama Karma, se a gente já está fazendo como oferenda a Cristo, igual falou aqui, qual que é o nível? A gente pode ter uma noção boa nisso. Dúvida aí, antes de cantar? E, de novo, Gita é a escritura mais elevada. A gente vê aí, é fácil ficar iludido ou alienado com o Gita achando que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Deve saber interiormente o que a gente está fazendo de acordo com o Gita. Ou se não está fazendo nada do que está escrito ali. É possível também. Não pode criar uma falsa conexão aí com Deus ou uma alienação aí. Deve ver pelos sintomas nossos. Qual o nível do nosso apego? Para que está fazendo tais atividades? Qual o tempo está sendo dedicado para ouvir e recitar? Qual o tipo de fé que a gente tem? Aí a gente pode ter uma noção exata. O que a gente está praticando de acordo com o Gita ou se não está praticando nada. O objetivo da vida, acho que é simplesmente material. E qual o tipo da nossa fé? Ir lá no fundo do coração e perguntar para a gente mesmo. Alguém pode falar, eu tenho fé, mas lá no fundo não tem. A gente deve ver lá no fundo o que a gente realmente quer. E se quiser fortalecer isso, só tem uma maneira, orar por misericórdia de cima e por aqueles devotos que são melhores que a gente, têm mais fé que a gente. E associar com eles. Escutar deles, associar com eles. Depois ler as escrituras, recitar o nome, implorando por misericórdia. Só existe dessa maneira. Dúvida ninguém?
Responderam tudo. Dúvida, ninguém, nada? Não, obrigada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Hare Bo, Bo, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo, Jai Gaura Gaura. Hari Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Hari Bo, Bo, Hari Bo, Hari Jai Hari Gaura. Bo. जय श्री श्री गुरु गौरंग राधा गोविंद देव की जय श्री गुरुपाद पद्म Jai, परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की Jai. ओम विष्णुपाद शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की
Jai, Rupanu Guruarga ki jai, Sada Goswami Prabhu, Jai, Panchatattva Jai, Gaura Hari, Jai, Navadvip Dham ki jai, Patit Pavan Nityananda Prabhu ki jai, Jai, Shri Jai, Arjuna ki jai, Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra ki jai, Srimad Jai, Bhagavad Gita ki jai, Shri Ved Vyas Muni ki jai, Shri Jai, Bhagavan Nrsimhadev ki jai, Bhakta Prabhupada Maharaj ki jai, 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 Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, 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 Shri Chaturmasya Vrat ki jai, todos Jai, os devotos reunidos ki jai, Shri Vrindavan Jai, Dham, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Jai. Premanande Hari Hari Bol. Haribol. Haribol. Gratidão, Prabhu. Boa noite. Boa noite.